Olá, povo de Deus, boa tarde e a paz do Senhor Jesus. Queridos, hoje 3 de abril de 2020, dia muito chuvoso aqui, tá muito frio, tá muito bom a temperatura aqui, tem sido uma bênção. Um pouco difícil porque estamos enfrentando aqui uma, como é que se diz? Uma quarentena, né? A quarentena. Para falar em quarentena, o apóstolo Paulo diz que sofreu uma quarentena de açoites, menos um. A Bíblia diz que Moisés passou 40 anos no deserto, 40 anos para atravessar o Sinai. E a Bíblia diz que Deus era com Moisés, estava com ele dia e noite. Nós estamos enfrentando esta quarentena por conta desse coronavírus, que tem sido um pouco difícil ou muito difícil para sair de casa. Não tem como sair de casa, não tem para onde ir. As lojas estão fechadas, os supermercados estão fechados, as portas das residências estão fechadas, não tem para onde ir. Então, querido, temos que ser exemplo, temos que ficar em casa, né? E agora sobra tempo para a família, sobra tempo para buscar a Deus, tempo que não tinha, a gente levantava na correria, às vezes não dava tempo buscar a Deus, fazer o culto doméstico, às vezes não dava tempo ler a Bíblia, fazer uma reflexão, muitas vezes não dava tempo nem para orar, porque o homem é negligente mesmo. Mas agora tem tempo. Tem tempo para ler a Bíblia, para refletir, para buscar a Deus, tem tempo para a família, que a gente não tinha tempo para a família, só chegava, corria para o celular, filho chegava do colégio, era com seus fones aqui no ouvido, sabe? Mas agora tem tempo suficiente para a família, para servir a Deus, buscar a Deus. Embora que é difícil ficar esses dias todos dentro de casa, parado. Não é parado porque você deve desligar a televisão, desligar o celular e buscar a Bíblia, que é a palavra de Deus, aonde nós encontramos o conforto. Onde Jesus fala no versículo 17 de Apocalipse 2, dizendo assim, olha, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dá-lhe-ei do maná escondido, tal qual como uma pedrinha branca, com um nome escrito que somente você sabe o nome que está escrito naquela pedrinha. Somente eu vou saber o meu nome, o meu novo nome que está escrito naquela pedrinha. Então isso é conforto para nós, tá? Então, como eu tinha falado, Moisés passou 40 anos para atravessar o Sinai. Ali era um deserto seco, um deserto difícil. Muitas vezes estamos nesse deserto, atravessando esse deserto, porque nós estamos num deserto. Não é nada fácil. Estamos no meio de uma batalha, no meio de uma luta, tá? No meio de uma luta. Moisés passou 40 dias no Monte Sinai falando com Deus, recebendo as instruções de Deus. Jesus passou 40 dias orando no deserto, jejuando, sendo perseguido, e ele venceu. E ele diz que nós vamos vencer também, não só nessa quarentena, mas até a vinda de Cristo. Precisamos estar prontos, precisamos estar preparados, esperando a volta de Jesus. Lembro daquelas 10 virgens ali no capítulo 25 de Mateus, né, a partir do versículo 1, que diz que o reino de Deus é semelhante às 10 virgens, tá? Que saíram ao encontro do noivo, mas 5 delas levaram reserva de azeite e 5 delas somente as suas candeias acesas. Então, quando elas dormiram, adormeceram, que à meia-noite ouviu-se o grito
Eis o noivo se aproxima. Então, aquelas 5 que não tinham azeite pediram às outras. Eles disseram, não, ide comprar, porque o nosso azeite é só para nós, só dá para nós. Então elas saíram do lugar da bênção e perderam a vitória, perderam a bênção, porque o noivo chegou e entrou nas bodas do Cordeiro somente com as 5. Tá? Temos que ter reserva. O rei Ezequias, ele estava acamado para morrer. E o profeta chegou lá e disse, olha, Deus está te dizendo que você vai morrer e você não vai escapar. Mas o rei Ezequias virou para a parede, orou a Deus, se apresentou para Deus e disse para ele, Senhor, olha. E o Senhor olhou. E o Senhor viu que Ezequias tinha reserva. Tinha reserva, nós devemos ter reserva. Muita gente só vai orar quando está na maior aflição, quando está no fundo do poço. Isso não é reserva. Temos que orar a toda hora. Está trabalhando, continua orando. Viu? Tá bom, continua orando. Tá ruim, continua orando. Não falta nada, continua orando. Faz reserva de oração, depósito de oração. E aquelas 5 mulheres tinham reserva de azeite. Tá? E elas entraram com o Senhor. E quando as outras chegaram que bateram, Senhor, abre-nos a porta. Mas Jesus disse, não vos conheço. Temos que ter reserva. Temos que estar preparado para a volta de Jesus. Porque Ele virá a qualquer momento. Não devemos correr da batalha. Não devemos correr da luta. Eu lembro da história de Elimeleque ali no livro de Ruth, capítulo 1. A Bíblia diz que nos dias em que julgavam os juízes, houve fome na terra. E uma família de Belém de Judá saiu a peregrinar até as terras de Moabe, e era ele, Elimeleque, Noemi, sua mulher, Malom e Quilion, seus 2 filhos. E ficaram ali trabalhando, ali. E se deram muito bem, ali em Moabe. Mas a Bíblia diz que eles fugiram da batalha, fugiram da dificuldade. Estava difícil, estava. Mas ali ficou muitas famílias, persistiram ali. Muitas vezes você está na igreja, acha que está difícil. Ninguém olha para mim, ninguém me dá atenção. Você vai para a igreja não é para conversar, você vai para a igreja para servir a Deus, louvar a Deus, exaltar o nome do Senhor. Não importa se alguém te dá um sorriso, não importa, é muito bom um sorriso, um abraço, é muito bom, mas você está recebendo um abraço do Senhor Jesus.